Vamos então à leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Lida a tua palavra, Senhor, nos inspire a tirar dela as lições para nosso crescimento, para nossa edificação nessa noite. Amém. Eu gosto desse texto, gosto muito dessa passagem e sempre que posso procuro tirar lições práticas dos episódios que envolvem a vida de Jesus. Muitos dos textos dos evangelhos são ensinamentos. Jesus está dizendo coisas aos seus discípulos, está ensinando a multidão, e então ele expõe sobre temas que são do interesse dele. Jesus fala sobre as coisas cotidianas, Jesus fala sobre as coisas espirituais, Jesus ensina. Mas nós também poderemos tirar algumas lições dos episódios que envolvem Jesus, de como Jesus agia e reagia com as situações cotidianas. Embora falar de coisa cotidiana para Jesus é difícil, porque parece que Jesus tinha dias muito diferentes uns dos outros. A vida de Jesus não era quadradinha, a vida de Jesus não era comum. Jesus não tinha um lugar fixo para morar. Jesus não tinha um local fixo de trabalho. Jesus não tinha um ponto específico onde ele ensinava, ou um consultório espiritual onde ele curava as pessoas. Cada dia de Jesus era diferente. Jesus caminhava, circulava, ia para cidades pequenas, para as aldeias, ia na cidade grande, que naquela época era Jerusalém, conversava com pessoas, enfim. Eu diria que Jesus era uma pessoa com um dia a dia imprevisível. E nestas imprevisibilidades do dia a dia de Jesus, acontecem muitas coisas que são diferentes e nós podemos explorá-las. Esse episódio é singular. Um homem, não sabemos se romano, ele estava a serviço dos romanos, mas necessariamente não era um cidadão nascido em Roma. Ele estava a serviço dos romanos, era um comandante de uma tropa, de uma centúria, um centurião, portanto, e ele tem um servo doente em casa, gostava daquele servo, e sabendo que Jesus chegou em Cafarnaum, pede a Jesus que faça algo em favor do seu servo. Não pede por si mesmo, pede pelo servo a quem ele amava. Já é interessante essa atitude de um senhor que tinha especial afeto por um servo. Uma preocupação genuína, verdadeira, com um subordinado. Eu acho bonito quando a gente encontra alguém que sabe tratar com respeito e dignidade alguém que está sob as suas ordens. Eu não me admiro muito quando alguém que ocupa uma função igual ou inferior à minha, ou superior à minha, me trata com certo respeito. Eu acho comum quando alguém me trata, o pastor, o senhor isso, o senhor aquilo. Isso para mim é meio normal.
Mas eu observo não como a pessoa trata a mim. Eu observo muito como a pessoa trata quem é subordinado a ela. Imagina que você vá à casa de alguém e essa pessoa te recebe muito bem. Pastor, por gentileza, entre, assente-se, vamos tomar um café, e coloca aquela xícara bonita, todo aquele negócio na mesa, porque está recebendo o pastor. Aí vai chamar o funcionário para servir o café. Como ela trata essa pessoa? Como trata o subordinado? É aí que mostra a diferença. Ô Maria! Já fez o café? Quem não pôs na mesa? Ô pastor, o senhor me desculpe. Espera aí. Por que 2 tons de voz? Por que fala comigo num tom e fala com o outro num outro tom? Isso não é normal. Eu não sou melhor que aquela pessoa. O certo é tratar todo mundo com igual dignidade, com igual respeito. Então é bonito a atitude deste homem, porque ele se importa com alguém que na escala social da época está abaixo dele. Mas ele não se incomoda de rebaixar-se para pedir em favor do seu servo. Ele se coloca numa condição muito humilde, porque ele pede por alguém que no extrato social daquela época está em condição inferior. É um homem diferente. E é por isso que Jesus se encanta com ele. Mas eu quero analisar um pouco aqui a situação como os judeus viam aquele homem. O texto diz que, primeiramente, ele pede que líderes judeus da comunidade judaica de Cafarnaum cheguem a Jesus e intercedam em seu favor. O nosso amigo Romano tem lá um servo doente e pediu que o Senhor vá curá-lo. Aliás, tudo indica que o homem não pediu que Jesus fosse à casa dele. Os líderes judeus é que pediram: o senhor pode ir à casa dele e curá-lo? Porque ele é um bom homem, ele merece. Afinal de contas, ele ama a nossa nação e ajudou a construir a nossa sinagoga. Aquele homem conseguiu construir no ambiente judaico uma boa reputação. E eu quero começar a tratar sobre o nosso dia a dia a partir dessa informação. Ele, sendo um estrangeiro, conquistou a admiração e o apreço dos judeus. Como? Porque ele aprendeu a construir pontes. Ele aprendeu a relacionar-se com os diferentes. Ele aprendeu a aproximar-se da população de Cafarnaum. Eu sou romano, comando a guarnição romana que está aqui para manter a paz em Cafarnaum, e eu preciso me dar bem com essa população. Eu estou aqui para promover a paz, eu estou aqui para promover a ordem, estou aqui para promover a segurança. Então eu preciso ser respeitado por essas pessoas, e a melhor maneira de eu ser respeitado por essas pessoas é que eu as respeite. E a religião deles é uma coisa muito importante para eles. Ele logo percebeu isso. E se a religião deles é tão importante, eu preciso me aproximar deles, respeitando a religião deles. A sinagoga onde eles se reúnem está muito boa, não. Talvez eles estivessem até se reunindo em outro lugar. O texto diz que ele construiu a sinagoga. Ele construiu não exatamente um templo para que os judeus adorassem, mas ele construiu uma ponte para relacionar-se com aquela comunidade. Nós precisamos aprender a construir pontes. Neemias foi um construtor de muros para isolar Jerusalém e proteger Jerusalém dos seus inimigos. Foi um excelente líder para construir muros. Mas nós precisamos nos inspirar não só na capacidade de Neemias para liderar na construção de muros, nós temos que pensar na capacidade de Jesus e até mesmo deste homem que nós não sabemos o nome, para construir pontes que nos aproximem das pessoas. Há muitas comunidades. Hoje as pessoas, aliás, hoje não, as pessoas sempre se aproximaram dos iguais. As pessoas se identificam. São os torcedores de futebol que se identificam, são os que seguem determinada ideologia política, são aqueles que
compartilham um determinado gosto musical, fã-clube de artistas. Há muitas formas das pessoas se aproximarem. Uma delas, das mais importantes, das mais comuns, é a religião. Nós nos aproximamos e andamos muito bem com quem crê no mesmo Deus que a gente crê e que gosta do culto do jeito que a gente gosta e faz as coisas de uma maneira parecida como nós fazemos. Muitos estão aqui nesta igreja, frequentando este templo, porque se identificam com a nossa liturgia. Porque o Jesus que nós pregamos aqui é pregado em todas as igrejas aqui, no Núcleo Bandeirante. O Jesus que nós adoramos aqui, pasmem, é o mesmo Jesus da paróquia Dom Bosco, da igrejinha lá da Metropolitana, da igreja lá da Divinéia. Estou falando dos templos católicos que nós temos aqui na nossa paróquia. É o mesmo Jesus, não há dois Jesus. Mas nós vamos congregar, nós vamos nos unir mais proximamente das pessoas com as quais nos identificamos. Com o ensino, com a interpretação bíblica, com o estilo de louvor, com o estilo de oração. Tem gente que gosta daqui porque eu falo baixo. Tem gente que não gosta porque eu falo baixo. E aí vai para uma igreja onde o pastor grita, né? É assim, tem muita gente que fala assim, eu gosto daqui porque é que o pastor não grita. É por isso que eu acostumei a não gritar. Não é? E quem não gosta de grito fica por aqui. Agora, quem gosta de grito, não é? A gente pode treinar alguém para gritar e satisfazer essas pessoas. Se você é candidato a se tornar o gritador aqui daqui, não. Vamos ter que procurar um outro. Mas vejam bem, nós não temos que atender todos os públicos. Nós temos um estilo. Nós temos um estilo. Nós somos um jeito de ser igreja. Mas precisamos fazer pontes com as igrejas que são diferentes da gente. Precisamos fazer pontes com aqueles que pensam diferente. E não construir muros. A nova moda agora, a nova febre evangélica no Brasil, está sendo aí essa radicalização do calvinismo. Então agora o pessoal está se firmando muito nisso, somos calvinistas. Esses dias, alguém me contou que estava lá um evento, todos os pregadores são calvinistas. Então você só pode ouvir calvinistas. E alguns nem sabem o que é isso, mas é isso. A nova moda agora é ser calvinista. Não é? Com os 500 anos da Reforma, devia ser luterano. Não é? As igrejas luteranas estão querendo se renovar de novo. As igrejas calvinistas estão tentando se reinventar de novo. Reinventar de novo é redundante, mas é isso mesmo, porque todo mundo está sempre se reinventando. Mas nós temos que fazer pontes, porque nem todo mundo é calvinista. E o céu não vai ter só calvinista. Eu mesmo não sou calvinista e pretendo chegar ao céu. Mas é assim a vida. E as pessoas começam a construir muros. Aqui é o território dos calvinistas. Aqui é o território dos pentecostais. Aqui é o território dos neopentecostais. Aqui é o território dos da unção. Enfim, nós vamos construindo muros que nos separam. E aqui nós temos o exemplo de um homem que, mesmo não sendo judeu, conseguiu a simpatia dos judeus, porque aprendeu a relacionar-se com os diferentes e conseguiu ser respeitado pelos diferentes. Tem muito crente que quer trabalhar numa empresa onde só tenha crente. E quando entra alguém não crente, irmãos, orem porque entrou um lá que só a graça. Chegou um lá que deve ser filho de Beuzebu, alguma coisa assim, porque o ambiente já mudou. Comecei a sentir um negócio. A crente é doido para sentir uns negócios assim, que ele não sabe o que é. Você sente o ambiente. Quando ele chega, você percebe o ambiente mudar. É a tua cabeça, irmão. Larga dessas coisas. Você que é neurótico da seca, fica com esses negócios aí. O crente adora essas coisas. Não é? Ontem eu estava lá em Planaltina, dando aula, e aí uma pessoa falou assim, pastor, o senhor está falando que Israel é um lugar comum, mas tantas pessoas, amigas minhas, foram para Israel e falaram que lá elas sentiram algo diferente, que elas sentiram algo assim, que não é um lugar comum. Vocês me conhecem, né? Eu ouvi com muito respeito e falei assim, qualquer brasileiro devoto de Nossa Senhora ou da Senhora dos Outros, que vai lá em Aparecida, vai dizer que lá é um lugar diferente.
e que lá ele sentiu uma energia. O pessoal que vai em Alto Paraíso diz que sentiu uma energia cósmica também. Os ETs quase desceram para falar com ele. Quem vai lá no Nepal, um budista que vai ao Nepal vai ficar feliz. Um budista que vai à Índia, lugar que Buda nasceu, porque o Buda não é japonês nem chinês, viu, gente? Buda era indiano, Siddhartha Gautama. Então, qualquer pessoa que tem uma certa religiosidade, que vai ao berço da sua religiosidade, todo muçulmano, quando chega em Meca, acha que teve uma experiência transcendental. Então, é lógico, um cristão que vai lá no lugar que dizem, Jesus nasceu aqui, Jesus cresceu aqui, Jesus pregou aqui, Jesus morreu ali, Jesus ressuscitou acolá, pronto, você vai se emocionar. Porque essas coisas são da nossa cabeça. Um flamenguista vai assistir final do Flamengo no Maracanã, ele vai achar que é uma experiência transcendental. Tomara que perca, só para ele voltar. Mas eu fui assistir o jogo no Maracanã. Ele vai sentir o negócio? Vai, lógico. Flamenguista no Maracanã, lotado, vai sentir alguma coisa diferente, vai ficar emocionado? Vai. Então, as nossas emoções não podem nos guiar. A emoção é uma coisa que... emoção é meio estranha, né? Vamos lá. Esse homem aqui, ele aprendeu a fazer relacionamento e ser respeitado por pessoas diferentes. Nós precisamos ganhar o respeito dos diferentes, nos aproximando deles, não construindo muros. Crente que só quer andar com crente que só quer conviver com crente, está se esquecendo do motivo da sua presença no mundo. Anunciar as boas novas, anunciar o poder de Deus, testemunhar o Evangelho, apresentar Jesus Cristo a quem não conhece. A sua grande oportunidade de servir a Deus é trazer alguém para mais perto de Jesus. Mas se você só quer andar com quem já conhece Jesus, sua vida vai se tornar muito limitada. Então faça pontes e principalmente ganhe o respeito. Tem sido difícil ser evangélico porque os evangélicos estão sendo cada vez mais conhecidos por seu preconceito. Os evangélicos estão sendo cada vez mais identificados como um povo preconceituoso e como um povo de difícil relacionamento. O Zap Zap dessa semana eu só recebi 4 vezes, graças a Deus. Era dos 13 navios de muçulmanos que estavam chegando no Brasil. Fake, notícia falsa. E alguns pastores mandaram para mim, preocupados, alarmados. Irmãos, olha que beleza. Se fosse verdade, seria ótimo. Porque a gente sofre para mandar um missionário que consiga se infiltrar lá e ficar 20 anos lá para tentar ganhar 5 muçulmanos para Cristo. Carmen viveu no Marrocos, Raquel está na Turquia. E a dificuldade delas pregarem para muçulmanas, porque com os homens elas nem podem falar. Quantas pessoas se convertem lá? Pouquíssimas. Imagina a bênção se viesse 2 milhões de muçulmanos aqui, para a gente poder pregar o evangelho para eles. Mas sabe o que os caras estão com medo? Que os muçulmanos convertam os cristãos. Que Jesusinhos fraquinho seu, né? Não é verdade que eles estão vindo para cá, mas se fosse, seria ótimo. Porque lá nós não temos liberdade para pregar para eles. Vai preso. O pastor lá da Turquia está preso, como se fosse terrorista. Nós temos orado para que ele seja solto. Se os muçulmanos viessem, que bom, nós poderíamos pregar para eles aqui, e nenhum guarda ia nos prender. Ou, você está evangelizando muçulmano, esteja preso. Não, de jeito nenhum. Nós poderíamos falar com eles, falar com elas. Mas, infelizmente, eles não estão vindo para cá. Mas há oportunidade. Então, crentes com medo dos muçulmanos invadirem nossa praia e conquistarem os nossos filhos para o Islã. Meu Jesus é mais poderoso. O evangelho que eu creio é mais verdadeiro. Aliás, é o verdadeiro. E Deus nos daria graça para convertê-los a Cristo. Nós temos que fazer pontes, irmãos. Não criar muros. Com outros modelos de cristianismo, com outras religiões,
nós precisamos nos aproximar dessas pessoas para influenciá-los para o bem. Que eles digam de nós: é gente boa. Ouve ele, Jesus. Ouve ele, Deus. Porque ele merece. É uma pessoa de bem. Amém? A segunda lição tem a ver com a atitude daquele homem que, sabendo que Jesus estava indo em direção à sua casa, ele manda um outro grupo, não agora os judeus como Jesus, mas manda os amigos dele dizerem a Jesus que não precisa vir à casa dele porque ele não se considera digno. Tem a ver com uma maneira como nos vemos. Nós temos que ter cuidado para não termos de nós mesmos um juízo maior do que é devido. Quando Paulo escreveu aos crentes de Roma acerca dos dons do Espírito que Deus distribui livremente no corpo, ele fala assim: que nenhum de vocês pense de si mesmo além da medida da graça que lhe foi repartida. Ou seja, veja o dom que Deus te deu e faça as coisas de acordo com o dom que Deus te deu. Não se meta a fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer, porque você não vai fazer bem feito. E aí que ele vai dizer: quem tem ministério de ensino, esmere-se em fazê-lo. Quem teve o dom da diaconia, do serviço, sirva com alegria. Quem presida com diligência, com firmeza. E ele vai discorrendo sobre alguns dons, recomendando que quem recebeu aquele dom, faça aquele trabalho, mas de maneira dedicada e bem feita. Por quê? Porque Deus te deu capacidade para fazer aquilo. Então nós devemos aprender a examinarmos a nós mesmos e vermos quais são as nossas qualidades, quais são os nossos pontos fortes. No passado, a gente aprendia assim: veja quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos e procure fortalecer seus pontos fracos. Hoje não é isso que se ensina no treinamento das empresas. Veja quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos e procure dedicar-se naquilo que você é bom. Explore seus pontos fortes. Desenvolva o seu potencial naquilo que você sabe fazer. E aquilo que eu sou fraco, peça para outro fazer para você. Delegue, transfira, compartilhe. Não queira você ser bom em tudo, porque ninguém é bom em tudo. Então não pense de si mesmo. Não é que Paulo tinha escrito isso há 2000 anos? E os livros de liderança vão ensinar isso agora? Os coaching de empresas só vão aprender isso agora? Cada um faça aquilo que sabe fazer. Isso exige de nós que nós nos examinemos e que nós pensemos quem nós somos. Aquele homem não pensava de si mesmo além do que devia. Ele até, como eu já falei no começo, sendo um comandante, tinha respeito por seu servo, carinho por seu servo, e a Jesus ele disse: não sou digno que venhas em minha casa. Nós às vezes nos supervalorizamos. Inclusive nós temos sido bombardeados ultimamente com esse triunfalismo evangélico. Como se nós fôssemos a última Coca-Cola do deserto, né? A Igreja de Jesus Cristo, nós, evangélicos, batistas e renovados, somos a igreja, a melhor igreja. Nós aqui temos que ser a melhor igreja da nossa cidade, nós temos que ser a igreja maior, a igreja mais cheia, a igreja mais ativa, a igreja mais ungida, a igreja mais poderosa. Nós temos que ter a resposta para todo mundo. Se chegar um enfermo, tem que ser curado. Se chegar um endemoniado, tem que ser liberto. Se chegar descasado, tem que casar. Se chegar um casamento ruim, tem que melhorar. Então nós queremos ter resposta para todos os problemas. Senão nós não somos a igreja. Eu já tive esse bichinho da tentativa de resolver todos os problemas. Mas hoje eu já superei essa fase. Eu já fui menino, como escreveu Paulo, mas agora eu já deixei as coisas de menino. Eu percebi que ninguém consegue resolver todos os problemas. Eu aprendi que nós não somos a solução para todas as coisas. E muito menos eu, sozinho. Mas nem mesmo a soma das nossas potencialidades consegue resolver todos os problemas.
Não adianta pensarmos de nós mesmos mais do que somos. Nós temos que saber exatamente quem somos e o que Deus nos chamou para fazer. Aquele homem podia dizer, no seu primeiro pedido, podia ter mandado uma mensagem assim para Jesus. Jesus, tenho ouvido falar que o Senhor faz muitas curas e muitos milagres, e eu gostaria de pedir ao Senhor que venha à minha casa para curar o meu servo, pois afinal de contas eu construí a sinagoga dos judeus e eu creio que eu tenho crédito. Foi isso que ele fez? Não. Mas não é assim que muita gente tem sido ensinada a orar? Não é assim que muita gente tem sido estimulada a fazer as coisas de Deus e a requerer as coisas de Deus? Você tem que exigir de Deus que Deus cumpra a sua palavra. Você faz a sua parte e Deus tem que fazer a dele. Você apresenta a sua fé e Deus tem que fazer o milagre. É o triunfalismo evangélico hoje, em que Deus se tornou o servo e nós nos tornamos os senhores. Mas este homem mostra uma atitude totalmente diferente. Embora ele tivesse méritos, embora ele fosse respeitável, embora ele tivesse uma posição de liderança e de destaque na cidade, ele humildemente pede a Jesus que nem sequer venha à casa dele, porque ele não se acha merecedor de tamanha honra, mas pede que Jesus de longe ordene a cura do seu servo. Então nós temos que aprender, irmãos, a usar uma expressão do esporte, né? Baixar a nossa bola. Nós temos que aprender quem nós somos. E nos apresentarmos a Deus com humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas Deus se alegra com quem é humilde. Nós já falamos isso semana passada. Então, a maneira certa de nós nos aproximarmos do Senhor é com humildade. E para a gente ser humilde, nós temos que, de fato, desenvolver o hábito de olhar para nós mesmos, de pensar em quem nós somos. Como escreveu Paulo, e foi lido hoje pela manhã, no culto matinal, se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados com o mundo. Então nós temos que aprender a olhar para nós, percebermos os nossos méritos e os nossos deméritos, e nos aproximarmos de Deus firmados, não nos nossos méritos, nem apartados por nossos deméritos, mas nos aproximarmos de Deus por causa da graça do Senhor. Orarmos a Deus como quem confia na graça, na misericórdia e na bondade de Deus. E não como quem fica contando vantagem. Aliás, é irritante conviver com pessoas que só contam vantagem. É irritante conviver com pessoas que só ficam falando das suas conquistas, que só ficam esnobando aquilo que têm e aquilo que fazem. Depois de um tempo, você não faz muita questão de conversar com essa pessoa. Não é verdade? Então, se nós queremos fazer pontes com as pessoas, nós temos que também fazer uma ponte com Deus. Nos aproximarmos de Deus com o coração humilde, com o coração quebrantado e com uma real percepção de quem nós somos. Isso que eu falo de real percepção é para evitar a nossa empáfia, para evitar o orgulho, mas também para evitar aquele pensamento depreciativo. Tem gente que, infelizmente, se estima muito pouco, se vê muito pouco. É mais ou menos como aquela história lá dos espias enviados para sondar a terra antes dos israelitas entrarem, tendo chegado do deserto. Aqueles que olharam para os moradores da terra de Canaã e disseram: não temos a menor chance. Eles são grandes, têm gigantes, nós nos sentimos como gafanhotos diante deles. É o espírito do gafanhoto, sai. Não adianta você ficar se vendo como um gafanhoto diante de um desafio. Eu não tenho força. Não. A gente tem que ter cuidado para não pensar acima, mas também não pensarmos abaixo do que devemos. Temos uma real percepção de quem somos. Nós não somos a última Coca-Cola do deserto, mas nós somos uma fonte de água viva, que jorra para dessedentar as nações. Nós não somos o último biscoito do pacote,
Mas nós conhecemos o pão da vida. Nós conhecemos Jesus. Então nós temos virtudes, nós temos qualidades. Mas a gente não deve ficar contando vantagem daquilo que somos, nem nos depreciando por coisas que nós não somos. Nós temos que perceber o que somos e vivemos dentro da nossa realidade. Então não se feche como uma ostra, achando que você é um coitadinho. Tem muita gente que gosta de se vitimizar, mas também não saia por aí pisando nos outros, achando que você é melhor que os outros. Nós somos iguais. Nós precisamos desenvolver essa capacidade de nos vermos humanamente como iguais. Todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano tem igual valor. Todo ser humano tem igual dignidade. Todo ser humano deve ser respeitado. De fato, nós cremos que a nossa religião é a verdade, por isso nós a pregamos. De fato, nós cremos que a maneira como interpretamos a Escritura é a verdadeira, é por isso que a gente continua insistindo e falando nela. De fato, nós entendemos que a nossa maneira de cultuar a Deus agrada ao Senhor. Mas temos que compreender que agrada a Deus e nos agrada. E aquilo que falamos é aquilo que nós gostamos de falar. E a nossa maneira de ver o mundo se estabelece dentro da nossa comunidade. E as outras comunidades têm o direito de ver o mundo da maneira como elas querem. Este homem nos ensina a conviver bem com os diferentes e a conviver bem consigo mesmo. Ter paz. Sentir-se bem. Jesus, eu tenho um problema, preciso que o Senhor me ajude, meu servo está doente. Por favor, uma palavra sua basta. Eu sei quem eu sou. E a terceiro momento, eu sei a autoridade que eu tenho. Se eu digo ao meu servo faz, ele faz. Se eu digo vem, ele vem. Se eu digo vai, ele vai. Eu sei quem eu sou. Mas eu também sei quem o Senhor é. E eu sei que se o Senhor der uma palavra, é suficiente. E esse é o terceiro ponto. Você tem que saber quem é Jesus. Você tem que saber quem é Jesus. Faça pontes com os outros, tenha uma imagem correta de si mesmo, mas essas coisas só nos ajudam a viver melhor. O que faz diferença mesmo é o terceiro elemento que aquele homem demonstrou aqui. Uma fé que deixou Jesus admirado, porque ele sabia quem era Jesus. Não faça o seu Jesus pequeno, porque ele não é. Não faça de Jesus menos que ele é, porque ele não é pequeno. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Juiz de toda a terra, Ele é a encarnação de Deus, Ele é o poder, Ele é a luz, Ele é a graça, Ele é a verdade. Você tem que saber quem é Jesus. Respeitar os outros é bom, conhecer-se a si mesmo é bom, mas isso só nos ajuda no ponto de vista humano. Para estarmos bem com Deus, nós temos que saber quem é o Deus a quem servimos. Nós não servimos a um Deus fraco, nós não servimos a um Deus indiferente, nós não servimos a um Deus desprovido de misericórdia, que não possa nos ajudar no dia da angústia. Nós não servimos a um Deus desprovido de santidade, com o qual nós possamos brincar e tratá-lo levianamente. Nós não servimos a um Deus desprovido de autoridade. Ao contrário, tudo que Deus faz, faz bem, tudo que Deus diz, Ele cumpre, tudo que Deus quer, Ele realiza, porque com Ele está o querer e o efetuar. O nosso Deus não sonha, o nosso Deus faz. O nosso Deus não fica pensando em, Ele realiza. Eu gosto das expressões fortes que a Bíblia registra. Quando Deus chama Moisés para a sua tarefa, Deus fala assim: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a aflição do meu povo e desci para livrá-los. Gosto desse negócio, gente.
O Júlio César diz algo mais ou menos parecido. Vim, vi e venci. Essa é a frase de Júlio César, na Guerra da Gália. Mas Moisés ouviu de Deus isso. Ouvi o clamor do meu povo, vi a aflição, desci para livrar. Vai lá ao faraó e tira o meu povo do Egito. Quando Deus decide tirar, tira. O faraó endureceu o coração, depois Deus endureceu o coração do faraó, mas quando Deus disse, chega, eu vou tirar, é a 10ª praga, acabou, agora eu tiro. Tirou. E precisou abrir o mar, mas ele tirou de lá. Precisou abrir o mar, mas ele disse, eu vou tirar meu povo dessa terra. Mas tem o mar, não importa, eu faço um caminho no mar. Esse é o nosso Deus. Você tem que saber quem é o Deus em quem você crê. Quando ele ouve, quando ele vê, quando ele decide fazer, meu amigo, ninguém impede. Agindo Deus, quem impedirá? E o outro que vem a frase, vem a reboque dessa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o nosso Deus. Então conheça os outros, respeite os outros, conheça a si mesmo, pense adequadamente de si mesmo, mas não subestime o teu Deus. A nossa força não está no nosso braço. A nossa força não está na soma do nosso potencial. A nossa força, nosso poder de realização não está na soma das nossas competências e habilidades. Nós não somos uma empresa. Isso é uma definição de empresa. A soma das potencialidades, das habilidades, das capacidades, dos potenciais, aí está. Nós temos Deus conosco. Por isso que nós fazemos coisas maiores do que a nossa capacidade. Por isso que nós fazemos coisas muito maiores do que o nosso potencial. Porque é Deus fazendo por meio de nós. A nossa diferença, irmãos, está no Deus a quem servimos. Em Jesus que vai conosco. O nosso general é Cristo, e ele vai à frente dos seus exércitos e ele conquista. Então não subestime o Deus a quem você serve. Não subestime Jesus Cristo, que venceu a morte, o pecado, o diabo, o inferno. Qualquer inimigo que você inventar, ele já venceu. É a ele que nós servimos. E o que fizermos, faremos pela graça e pelo poder de Deus que habita em nós. Então eu espero que nós tomemos consciência destas verdades espirituais que são enriquecedoras e profundas. Espero que nós tenhamos uma vida que seja mais sensata e mais sábia. Que nós possamos, como igreja, aprender a viver no mundo plural, a viver no mundo com diferentes opiniões, a viver no mundo com diferentes religiões. Mas temos uma identidade própria, temos uma estima definida, temos uma clara definição de quem somos. Isso é o nosso plano horizontal. E jamais abrimos mão dessa nossa ligação vertical com o Senhor, porque é dele que vem o poder que nos impulsiona. Amém? É o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo, o Pai conosco, é isso que faz toda a diferença na nossa vida. Então não vamos ter medo do islamismo, não vamos ter medo do secularismo, não vamos ter medo da indiferença, não vamos ter medo do materialismo, não vamos ter medo da mentalidade que está hoje no mundo, a chamada pós-modernidade. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e a nossa relação com Ele não vai mudar. O mundo vai passar, gente. Todos os impérios passam, todas as filosofias passam, todas as construções sociais se dissipam com o passar do tempo, todas as convicções são depois checadas e muitas delas são demolidas, todas as certezas da ciência depois são superadas por novas certezas, mas o nosso Deus não passa. Ele é o mesmo. Amém? E é nele que estamos firmados. Vamos orar? Por gentileza, coloque-se em pé. Senhor, nós estamos na Tua presença. O Deus que nos salvou, o Deus que nos amou e enviou Seu Filho Jesus, e cremos nele, e a Escritura diz que todo que nele crê é salvo.
Nós estamos aqui como povo de Deus, como família na fé, como gente santa, como gente separada no mundo, para uma vida piedosa, para uma vida verdadeira, para uma vida autêntica na Tua presença. Mas que isso não infunda em nós orgulho, que isso não se transforme, ó Deus, numa atitude arrogante e petulante frente aos outros. Que apesar de sermos quem somos de fato um povo chamado para fazer diferença, sal da terra e luz do mundo. Que isso não nos torne orgulhosos, mas nos torne devedores à graça do Senhor. Nos faça entender que o Senhor nos perdoou e éramos tão pecadores como qualquer outro ser humano. E aquilo que o Senhor fez em nós, o Senhor pode fazer em qualquer um. O poder que foi usado para a nossa salvação, para o nosso resgate, para a nossa transformação, o Senhor pode usar em qualquer pessoa. Ninguém está tão longe que não possa ser salvo, Senhor. Que nós tenhamos compreensão que se hoje há algo de especial em nós, nós ainda somos vasos de barro, pó da terra, mas em nós habita a excelência do Teu Espírito Santo. Por isso que nenhum de nós seja vaidoso, que nenhum de nós se orgulhe além da medida que nos cabe, que é a medida da graça e do favor, do poder de Deus que habita em nós. Ajuda-nos, Senhor, a convivermos com os que são diferentes, numa atitude de aceitação, de compreensão e de acolhimento. Não queremos, ó Deus, excluir, não queremos discriminar, também não queremos, ó Deus, pré-julgar, não queremos condenar, não queremos apartar ninguém. Mas que possamos generosamente oferecer a graça de Cristo a todos aqueles com quem convivermos. Que nós vejamos cada ser humano como um dos alvos do amor de Deus, como alguém a quem Jesus quer salvar. Que não nos apartemos daqueles que não Te conhecem, Senhor, mas que nos aproximemos deles para ajudá-los a Te conhecerem e experimentarem a salvação que só o Senhor oferece. Deus, ajuda também que não nos tornemos menores do que aquilo que podemos ser. Que não deixemos de fazer as coisas por falta de fé. Que não nos acovardemos por causa das dificuldades. Que não coloquemos, ó Deus, montanhas diante de nós. Mas que ao contrário, pela fé, removamos os embaraços, crendo que o Senhor é conosco e o Senhor nos dará vitória. Que não nos tornemos tímidos, Senhor. Que não nos tornemos medrosos e inseguros, mas que hajamos, atuemos, vivamos pela fé. Tu és um Deus confiável, Senhor. Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus cheio de graça e de verdade. Sabemos em quem temos crido. E sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Que a nossa fé, Senhor, possa agradar a Ti. Assim como a fé daquele centurião causou agrado ao Senhor, que a fé manifestada nas nossas ações, nas nossas palavras, possa ser agradável ao Senhor. E assim, ó Deus, que o Senhor nos responda e nos abençoe, porque precisamos de Ti, confiamos em Ti e aguardamos no Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.